Continuando, nós paramos nesse slide, então, assim, objetivos do arranjo físico, mais um, facilitar a coordenação gerencial. A supervisão e coordenação devem ser facilitadas pela localização da mão de obra e dispositivos de comunicação. Então, onde a gente vai estar colocando determinada mesa, onde vai estar colocando determinada sala, que vai facilitar esse processo gerencial, que vai facilitar a supervisão. Vamos pensar aqui, por exemplo, no nosso Instituto de Angical. A gente tem ali a direção geral, claro, não sai, a direção geral, bem na entrada, bem no processo de recepção de funcionários, de alunos, então um processo ali que vai facilitar, perdão, mas eu preciso dizer, é um aluno querendo sair fora do horário, alguma coisa, algum contexto está ali bem na entrada. É lógico que o campus tem a peculiaridade ali da estrutura física atrás, que ela não tem muro, ela não tem, mas a ideia não é essa. O controle de disciplina, né, que tem a função ali de observar alunos fora de sala, de observar alguns contextos do fluxo de trabalho do Instituto, é ali próximo às salas de aula. Lógico que também nós temos as salas de aula novas ali um pouco mais distantes, né? Vocês sabem, às vezes que eu estou dando aula lá, os meus alunos lá, de vez em quando um pincel falha, eu preciso de alguma coisa, aí eu dou aquela leve olhada com pena, assim, os meus cabelos brancos, vai lá pegar para mim, por favor, pega isso para mim, porque assim, é relativamente longe lá para o controle de disciplina, mas a ideia ali é dar um apoio maior às salas que estão ali próximas, né, do controle de disciplina. Então, a ideia é de facilitar essa coordenação. Trabalhei numa escola que a direção, ela era assim, dava um passo, primeiro que ela era num vidro, então eu tinha como levantar o olhar e observar se tinha aluno fora, como é que estava o processo, esse vidro me dava acesso, a cantina me dava acesso às saídas e entradas da escola, então o olhar que facilitava essa coordenação gerencial. Outro objetivo é possibilitar o acesso, o que significa que todas as máquinas, equipamentos e instalações devem estar acessíveis para permitir a adequada limpeza e manutenção. Então, a colocação de máquinas, de equipamentos, elas devem ter esse olhar de facilitar o deslocamento entre eles, a manutenção entre eles, a limpeza, o processo o acesso que se vai ter a essas máquinas. Então, esse contexto ele precisa ser estudado no processo de layout. Então, onde vai ser colocado o acesso liberado, como vai chegar aqui, como é o processo de manutenção dessas máquinas, e isso precisa estar claro no processo de instalação. Outro objetivo é fazer o uso do espaço. Todos os arranjos físicos devem permitir o uso adequado do espaço disponível da operação. O tamanho do espaço que eu tenho e como eu posso usar esse espaço para otimizar, para fazer um uso que permita agilidade, mas que permita também o aproveitamento. E aí você tem espaços que você tem o uso das paredes por conta das estantes, o uso de alguns cantos, tem algumas mesas específicas, né, para o aproveitamento dos cantos, para o aproveitamento de alguns espaços. Então, o estudo do arranjo físico, ele tem que levar em consideração o aproveitamento daquele espaço. Então, onde eu vou colocar uma impressora, e às vezes a impressora ela vem embaixo de uma mesa de um computador, então dá uma economia de espaço. Então, todo esse contexto de estudo para a utilização dos espaços. Outro objetivo é ter flexibilidade de longo prazo. Os arranjos físicos devem ser mudados periodicamente,
à medida que as necessidades de operação mudam. Um bom arranjo físico terá sido concebido com as potenciais necessidades futuras da operação em mente. Então, tá assim, nós vamos abrir uma empresa hoje, mas a gente tem projetos de ampliar, a gente tem projetos de aumentar, de ter outras máquinas, de aumentar a nossa prestação de serviço, de ampliar o nosso leque de oferta ao cliente. Então, esse olhar nessa montagem hoje, que pode ser ampliada sem necessariamente arrancar tudo, derrubar tudo e refazer. Então, se há uma proposta de crescimento, se há uma proposta de ampliação, vamos pensar de novo no salão. O salão que hoje só tem como ofertar a linha de cabelos, hidratação, escova, lavar, cortar. Mas a gente sonha e o nosso espaço permite colocar massagem, colocar depilação, e colocar manicure, pedicure, serviço de limpeza de pele. Se o meu espaço permite, então o estudo ele vai acontecer com a possibilidade de, quando eu ampliar, não ter o custo de realocar tudo, tirar tudo, quebrar tudo e refazer. Então, um estudo que leva em consideração a possibilidade de ampliação sem essa mudança drástica e sem essas perdas que podem vir a acontecer. Etapas para se determinar o arranjo físico. Segundo Martins e Laugen e Slake, as principais etapas para determinar o arranjo físico são: primeiro, analisar sobre o que se pretende que o arranjo físico propicie. Então, hoje você tem uma linha de empresas que elas querem envolver o cliente no processo. Então, elas querem uma máxima transparência possível no setor produtivo e querem que o cliente se envolva nisso, que o cliente se sinta parte disso. Então, o que se pretende com o arranjo físico? Deixar que o cliente veja, por exemplo, a comida sendo preparada. Então, vai lá um vidrão, vai lá um balcão próximo às mesas, vai lá, porque a ideia é que ele perceba aquilo, que ele veja o processo inteiro. Então, primeira etapa é analisar o que se pretende com aquele arranjo físico. Nesse caso, são os objetivos estratégicos da operação que devem ser muito bem compreendidos. Segundo, selecionar o tipo de produção de manufatura ou considerando a característica volume, a quantidade de produtos e ou serviços produzidos, oferecidos e a variedade de produtos e ou serviços oferecidos. Então, o tipo de produção, o que a gente está se propondo a fazer? A gente vai trabalhar corte, aí qual a variedade? Só masculino, hoje está na modinha das barbearias, né? Uma prestação de serviços exclusivos masculinos. Então, não, a gente vai trabalhar corte masculino, feminino, infantil, porque agora você tem até uma linha de corte de cabelo de bebês, que a criatura fica numa cadeirinha que parece, às vezes, em formato de carro, em formato de avião. Toda a ludicidade, porque vai ter contato com o desconhecido, com a tesoura, enfim. Então, o estudo do layout ele vai entender, primeiro, a variedade de prestação de serviço e o volume. A gente tem quantas pessoas, quantos funcionários e tem a capacidade de atender paralelo quantos clientes. Então, onde a gente vai colocar cada cadeira, cada mesa, cada espelho, cada tesoura, pente, escova, secador. Então, a partir do estudo da diversidade, do volume e da variedade que a gente está se propondo a fazer. Terceiro, selecionar o arranjo físico básico, ou seja, a forma geral do arranjo físico de recursos produtivos da operação. Então, assim, o básico da minha prestação de serviço, qual é? Então, o geral, o generalizado daquilo que eu estou me propondo é esse. Então, montar os equipamentos em cima daquela
prestação básica e trabalhar os contextos de diversidade do que eu estou me propondo a fazer. A gente quebra de novo e volta já já.